e no vídeo de hoje eu vou falar sobre 5 dicas para ser um programador mais produtivo. Para quem não me conhece, eu sou Helena Oliveira. E eu sou o Júlio Felipe. Juntos nós somos o Casal Dev. Aqui nós te ensinamos estratégias para você se tornar um desenvolvedor fluente. E o que é ser um desenvolvedor fluente? É um desenvolvedor que tem conhecimento de todo o processo de desenvolvimento de um software, desde o projeto até o deploy. É um desenvolvedor que escreve código de qualidade e é um profissional do modelo T. Nós te ajudamos a se tornar um desenvolvedor fluente, porque esse tipo de profissional é muito mais valorizado e bem pago do que os desenvolvedores comuns. A dica 1 é: escolha a ferramenta certa. Há diversas ferramentas que podem ser utilizadas para organizar os fluxos de trabalho e assim melhorar a sua produtividade. Elas auxiliam em diferentes atividades. O primeiro grupo que a gente vai analisar de ferramentas é sobre a gestão de tarefas, né? O planejamento e produtividade, eles sempre andam de mãos dadas. Um bom planejamento aumenta a produtividade, mas a falta dele pode fazer com que algumas tarefas sejam adiadas caso haja atrasos em atividades das quais dependem. Com essa quebra de sequência e os constantes retornos aos processos anteriores, a produtividade acaba caindo. Então, saber definir prioridades entre as tarefas é crucial para a produtividade. E ferramentas como o Trello, por exemplo, ajudam a gerenciar tarefas, definindo responsáveis e prazos para cada uma. Dessa forma, visualizar as diversas atividades que compõem o projeto fica mais simples, possibilitando elencar a prioridade entre elas. Eu vou mostrar para vocês aqui o Trello. Separei aqui para vocês um quadro do Trello bem simples, só para quem não conheceu o Trello ter uma noção, né? Então, aqui no Trello você pode separar aqui em conjuntos, né, de colunas, que no caso aqui, a título de exemplo, eu coloquei a fazer, fazendo, em teste e concluído, né? Então, aqui no a fazer, você pode listar todas as suas tarefas que você tem para cumprir naquele dia, né, por exemplo, e à medida que você for fazendo a tarefa, é só você pegar ela e passar aqui por fazendo. Aí você consegue se organizar melhor. Aí eu estou mexendo nessa tarefa aqui, né? Aí quando você acabar, você pode ir para o concluído, ou se essa tarefa que você fez necessitar de passar por algum teste, alguma aprovação, você pode deixar ela aqui para depois passar por concluído. Então, dessa forma aqui, você consegue organizar melhor e enxergar melhor as suas tarefas do dia, e assim você consegue se organizar melhor, não se perde e você acaba ficando mais produtivo, né? Aqui no Trello, como eu mencionei, você tem muitas funcionalidades para cada tarefa, né? Você pode clicar aqui, aí abre esse card aqui com mais informações sobre a tarefa. Então, você pode adicionar uma descrição mais detalhada para a tarefa, porque às vezes você coloca só o título, mas tem mais detalhes que você precisa para executar aquela tarefa. Então, você pode colocar uma descrição aqui. Você pode incluir checklist, igual aqui tem um exemplo de um checklist aqui. Por exemplo, essa tarefa que eu tenho que construir a parte de efetuar o login no sistema. Então, o que tem que acontecer? Se o usuário não tiver cadastro, redirecionar para a tela de cadastro. O usuário deverá entrar com e-mail e senha válidos. E o sistema deverá verificar as credenciais do usuário no banco de dados. Se estiverem corretas, deverá redirecionar para a tela inicial do sistema. Então, isso aqui é como se fosse subtarefas da minha tarefa maior. Então, eu posso estar fazendo aqui em forma de checklist, aí eu vou marcando aqui à medida que eu for concluindo,
até terminar todos os itens, e aí eu poder marcar a minha tarefa como concluída. Eu posso adicionar etiquetas para eu marcar o tipo dessa tarefa, por exemplo, para me organizar melhor. Posso colocar a data da entrega, posso adicionar membros, por exemplo, você e mais alguém está responsável por fazer aquela determinada tarefa. Então, assim, eu aconselho vocês depois a darem uma olhadinha aqui no Trello com calma, porque tem muita funcionalidade aqui para te ajudar a estar organizando as suas tarefas. E é essencial a organização para a produtividade, porque se você tem tudo desorganizado, sem saber direito o que você tem que fazer, por onde você tem que começar, o que você já fez, o que você não fez ainda, você perde muito tempo, mas muito tempo mesmo. Então, a organização é essencial para a produtividade. E hoje em dia, também nós temos os boards, né, que eles estão tendo muito destaque no quesito de gestão de projetos e gestão de tarefas, né? E como exemplo, a gente pode citar o boards do GitHub e os boards do Azure DevOps. Eu vou mostrar aqui para vocês do que eu estou falando. Aqui eu estou no site do GitHub, né? Aí eu tenho aqui eu estou no meu perfil e eu tenho a aba aqui Projects. Aí se eu ir até essa aba, aí eu posso criar. No momento aqui nessa conta eu não tenho nenhum projeto ainda. Aí eu posso criar aqui um novo projeto. Aí, por exemplo, projeto teste. Aqui é opcional, posso escolher um template, a visibilidade, né? Vamos deixar tudo no padrão mesmo e criar o projeto. Aí agora, igual lá no Trello, né, eu posso criar colunas. Por exemplo, aqui é a fazer. Aí eu posso criar aqui, por exemplo, fazendo e concluído. E aí aqui eu tenho separado aqui as colunas e aqui eu posso ir adicionando aqui as minhas tarefas, né? Por exemplo, fazer a funcionalidade de login no sistema. Um exemplo, né? Aí eu adiciono e aí eu tenho aqui o cardzinho com a minha tarefa. Se eu clicar aqui, eu também tenho algumas coisas que eu posso configurar aqui para a minha tarefa, né? Então, o GitHub também tem essa opção de você gerenciar projetos e as suas tarefas, né, dentro do projeto. Aqui também tem várias funcionalidades que eu também sugiro vocês a estarem pesquisando aqui, sabendo que também é uma ótima forma para você gerenciar as suas tarefas, né? Só que você não precisa usar todas as ferramentas, não é o Trello mais o GitHub mais o Azure DevOps, né? Você vai dar uma olhadinha em todos para ver qual que você se sente mais à vontade e escolher uma das ferramentas para você estar utilizando para organizar os seus projetos e as suas tarefas, né? Vou mostrar aqui rapidamente também o Azure DevOps. Quando você faz o cadastro lá no Azure DevOps e faz o login, se você não tiver nenhum projeto ainda, já vai abrir nessa tela aqui para você criar um projeto. Então, eu vou escrever aqui também, projeto de teste. Vou criar o projeto. Só para vocês terem uma ideia aqui. Aí aqui foi criado o projeto. E aqui dentro do Azure DevOps, eu tenho uma infinidade de ferramentas que eu posso fazer com o meu projeto. Não é só o Boards, né? Eu tenho várias opções, mas o que eu queria mostrar aqui para vocês é o Boards, né?
Então, aqui eu posso estar criando os meus work items, né, que seriam as minhas tarefas, né, ou as funcionalidades do sistema que eu tenho que criar. Então, por exemplo, aqui eu tenho backlogs, aí eu posso ir criando os itens aqui. O Azure DevOps é um pouco mais complexo do que o Trello e o Boards do GitHub. Porque tem mais funcionalidades, é um pouco mais avançado, você vai ter que estudar um pouquinho mais, mas vale muito a pena, porque tem muita funcionalidade. Então, se você estiver começando, eu sugiro você escolher ou o Trello ou o GitHub, que é mais simples para você gerenciar as suas tarefas. Se você tiver uma equipe, ou se você já for um usuário mais avançado, aí já vale a pena você conhecer aqui o Azure DevOps, porque te ajuda bastante, principalmente a equipe, a gerenciar e organizar o projeto, as tarefas, as funcionalidades, né, dos sistemas, realmente assim ajuda na produtividade da equipe, né? E de você como programador também. Né? Vamos continuar aqui. Outro item em relação às ferramentas é os editores de texto ou editores de código, né? Entre esses editores mais utilizados pelos programadores, a gente pode citar o Notepad++, o Atom, o Sublime Text ou o VS Code. Tem muitos outros, né? Só estou citando aqui alguns de exemplos, né? Todos são leves e aceitam plugins e extensões que agregam funcionalidades a esse software, né? E ajuda bastante na produtividade do dia a dia do programador. Eu utilizo o VS Code. Eu vou estar mostrando aqui para vocês terem uma ideia do quanto que pode auxiliar na produtividade. Vou abrir aqui o VS Code. Aqui eu abri um projeto no VS Code. Aí eu queria mostrar aqui para vocês essa abinha aqui de extensões. Aí aqui eu tenho uma infinidade de extensões para eu poder estar adicionando no meu editor. E essas extensões ajudam muito na produtividade do programador. Vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, essa extensão aqui, Bracket Pair Colorizer, que eu utilizo, né? O que acontece? Esses parênteses, né? Às vezes a gente tem um código com muitos parênteses, um parêntese dentro de outro, dentro de outro, dentro de outro, e fica difícil de saber onde que um parêntese começou, onde que terminou, qual que fecha com qual. Então, essa extensão daqui, ele colore de cores diferentes, cada abre e fecha parênteses. Então, você consegue identificar rapidamente, batendo o olho na cor do parênteses, onde ele começou e onde ele terminou. Isso ajuda bastante, porque às vezes a gente perde muito tempo para entender onde que um parênteses começou e onde terminou. Parece uma coisa simples, mas no dia a dia da programação, realmente faz diferença cada um desses detalhes, né? Cada minutinho que você perde ali no final do dia, no final da semana, vai fazer muita diferença, né? Eu tenho várias extensões aqui, vou dar outros exemplos para vocês. Por exemplo, esse Code Runner aqui é muito interessante também. Ele dá suporte a esse monte de linguagem aqui, ó, C, C++, Java, JavaScript, PHP, Python e assim por diante, né? Então, com essa extensão aqui, com um clique do mouse, né, você consegue executar qualquer programa, qualquer script dessas linguagens aqui que ele dá suporte. Então, às vezes, dependendo da linguagem, eu tenho que efetuar vários comandos para poder executar o código e com essa extensão, com um clique, eu executo qualquer um desses códigos. Claro que eu tenho que configurar essa extensão primeiro para cada linguagem, né? Mas é tranquilo, bem rapidinho. Uma vez que eu configurei, isso acelera bastante o desenvolvimento, porque, como eu falei,
cada minutinho que você perde, mesmo com coisas simples, ao longo de um tempo faz muita diferença, né? E tem várias extensões, uma infinidade de extensões aqui. Tem, por exemplo, esse Code Spell aqui, Checker, para poder verificar se você escreveu alguma palavra errada no seu código ou nos comentários, né? Tem esse Colorize aqui, que é bem interessante também. E o que ele faz? Ele colore o texto ou o código da cor que você colocou, né? Quando você vai mexer principalmente com a CSS, né? Que você coloca muita cor, aí fica mais fácil de você identificar onde está aquela cor, se você precisar modificar, né? Vamos supor que eu fiz um layout onde que o header, né, o menu lá em cima, tá todo roxo. Aí você quer alterar essa cor para verde. Aí você rapidamente bate o olho no código e como vai estar em cima do código colorido de roxo, você rapidamente consegue identificar o trecho do código e alterar aquela cor para verde ou para qual que você queira. Então, também ajuda bastante aqui. Tem essa extensão, a Slint, né, que faz a verificação de erros no código, né, que às vezes pode passar batida, é um ponto e vírgula, é uma aspa, alguma coisa que você errou, porque você está digitando o código, é comum a gente ter algum tipo de errinho, ou a gente esqueceu, ter alguma linguagem que precisa de declarar um tipo, você não declarou. No caso aqui do ESLint, né, mais para JavaScript, TypeScript, né, tem, esse aqui é um tipo de linter, né, que faz essa verificação da sintaxe, né, das regras do código, né, mas para cada linguagem que você for mexer, aí você pode ter um linter diferente e instalar aqui, por exemplo, no caso do Python, a gente tem o PyLinter, por exemplo, para poder fazer essa verificação, né? Então, aqui, depois vocês podem dar uma olhada aqui, que tem uma infinidade de extensões para você estar instalando no seu editor, né? No caso aqui do VS Code, mas existem várias extensões para outros editores também, né? Mas eu estou mostrando o VS Code porque é o que eu utilizo e ele é um dos mais populares, um dos mais utilizados. E aí essas extensões vão trazer muita velocidade, muita produtividade para vocês no seu dia a dia. Tem outras dicas que eu quero dar em relação ao VS Code mais para frente, mas eu vou dar hoje ainda nessa live, mas um pouquinho mais para frente, tá? Em relação ao editor em si, as extensões e tudo. É isso, vamos continuar aqui. Outro item importantíssimo é o versionamento, né? Quando você está criando um software, é essencial não perder linhas de código já desenvolvidas. E uma das melhores formas de prevenir que um trecho de código seja sobrescrito ou que ocorra um bug causado por alguma alteração no código-fonte é usar o sistema de versionamento do Git, que também é disponível em plataformas cloud, né, como o Bitbucket, o GitLab e o GitHub, né? Hoje em dia não existe desenvolvimento de código, né, profissional sem uma ferramenta de versionamento de código. E de longe a mais popular, mais utilizada é o Git. Vou mostrar aqui para vocês o site do Git, né? Esse aqui é o site do Git, né? Quando você entra no site, ele já identifica qual que é o seu sistema operacional. No caso aqui, eu utilizo o Windows. Aí você pode já baixar e instalar no seu sistema, né? Aqui eu tenho também um livro, se você quiser aprender. Tem a documentação, né? Que você pode acessar aqui, ó. Tem o manual de referência, por exemplo. Aí vocês podem ver que como configurar os principais comandos. Tem um guia aqui que vai te ajudar a aprender a mexer com o Git se você ainda não sabe. Mas se você quer ser um programador profissional,
de destaque no trabalho, não tem como você não saber JIT, tem que saber. Então, se você ainda não utiliza o JIT, entre aqui no site do JIT oficial, né, jit-scm.com, para você poder baixar e instalar no seu computador e começar a utilizar o JIT. E o JIT, o que acontece? Quando você instala no seu computador, você utiliza todo o poder de versionamento de código no seu computador, localmente. Mas e se acontecer algum problema com o seu computador, pode dar um pane no sistema, pode cair, quebrar o seu computador e você perder tudo, né? Então, o JIT já te dá uma segurança a mais do que se não tivesse o JIT, mas o ideal mesmo é não salvar o seu código só no seu computador, mas nas nuvens também. E para isso que veio esse serviço do GitHub, do Bitbucket, do GitLab, né? Voltando aqui na aba do GitHub, vou voltar aqui para o meu perfil, que aí você tem os repositórios, né? E aí, nesses repositórios, você pode subir para as nuvens o seu código. Então, além de você ter um controle de versionamento, tanto no seu computador quanto nas nuvens, você tem a garantia que seu código vai estar salvo, né? E aqui quando você entra dentro de um projeto, esse aqui, por exemplo, aí você tem todos os seus arquivos aqui e todo o controle do que aconteceu. Por exemplo, aqui esse projeto teve 15 commits. Então, aqui você consegue verificar todas as alterações que teve no código, consegue fazer muita coisa mesmo. Se você fez alguma alteração que prejudicou o sistema, aí você consegue voltar para uma versão anterior sem ter prejuízo do sistema, né? Então, realmente, assim, usar JIT e GitHub, ou GitLab, ou Bitbucket, né? A que eu utilizo hoje é o GitHub, né? É essencial. Então, eu aconselho vocês a se aprofundarem sobre o JIT e o GitHub, ok? Agora vamos para a dica 2. Corte as distrações. As redes sociais ocupam bastante do nosso tempo. Sem a gente ver, sem a gente perceber, a gente passa muito tempo olhando Facebook, WhatsApp, Instagram e etc, né? Às vezes a gente vai olhar só uma coisinha boba, só vou olhar se tem alguma novidade, quando a gente vê já passou bastante tempo, né? Então, a dica aqui é mexer nas redes sociais somente nos momentos de descanso e não nos nossos momentos de trabalho mesmo, de produção, né? E se você se culpa por não conseguir ficar longe das redes sociais, ou se você se distrai facilmente com as notificações, né, do seu dispositivo, então uma dica aqui também é usar uma ferramenta que vai te ajudar a fazer esse controle. Então, eu vou te dar uma dica aqui da Code Turkey, que você pode, com ela, você pode restringir proativamente o seu acesso a aplicativos de desktop específicos, pode restringir sites da web também, ou até mesmo seu acesso à internet em geral. Você define a sua própria programação e os limites diários de acesso com base nas áreas de sua fraqueza. Então, se a minha maior fraqueza é o Facebook, por exemplo, aí eu posso restringir que durante o meu horário de trabalho eu quero me bloquear do Facebook. Então, isso é muito interessante se a gente não dá conta de ficar livre, né, nesses momentos de trabalho bem produtivos, ficar totalmente livre das redes sociais sem pensar nelas. Então, usar uma ferramenta como essa pode ajudar. Eu vou mostrar o site aqui da ferramenta. Essa daqui é a Code Turkey, né? A ferramenta. Então, é só você fazer o download, instalar, e a configuração é bem simples, né? Então, você faz os bloqueios
aqui das distrações, né? Conforme o que você precisar, né? Você define os horários, o grau do bloqueio, né? Os horários e o que vai ser bloqueado. E tem plano gratuito aqui, né? Que você pode estar utilizando esse plano Basic aqui, ele já tem bastante funcionalidade e já te ajuda bastante. Então, você pode estar utilizando esse plano Basic aqui da Cold Turkey. Então, depois vocês dão uma olhadinha aqui no site da Cold Turkey, né? Que é getcoldturkey.com. Tá? Que vale a pena vocês darem uma olhadinha nessa ferramenta também, porque as distrações, as redes sociais, a internet distrai a gente muito fácil, né? Então, a gente acaba perdendo muito tempo. Então, cuidar dessas distrações vai te ajudar a ser mais produtivo. A terceira dica é tenha um plano antes de escrever o código. Então, a estratégia de criar um plano antes de começar a escrever o código vai te ajudar a manter o foco e diminuir drasticamente o retrabalho. Reflita sobre o problema e planeje a solução primeiro. Só depois que você vai partir para a codificação. Depois que você planejou o que você vai desenvolver. Então, eu vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos. Eu gosto muito dessa ferramenta aqui da Whimsical, onde que eu faço todo o planejamento do fluxo das aplicações que eu vou desenvolver, eu faço tudo aqui. Então, eu vou colocar nas caixinhas com as setinhas para indicar. Primeiro, eu vou dar um exemplo aqui. Se eu estou no dashboard dos pais, o que eu posso fazer? Eu posso ver um relatório, eu posso ver configurações, eu posso ver o calendário. A partir daqui do calendário, o que eu posso fazer? Eu posso ver o calendário da semana com as tarefas. Então, eu planejo primeiro todo o fluxo da aplicação. Isso é muito importante, a gente pensar, refletir sobre o problema primeiro e imaginar e já planejar a solução antes de sair codificando. Porque às vezes, se eu sair já, às vezes não, muitas vezes, né? A maioria das vezes eu já parti direto para o código, como eu não refleti primeiro sobre a solução, eu vou pensar na solução na hora da codificação, pode acontecer de no meio do caminho eu perceber que eu tomei o caminho errado e ter que voltar, então eu tenho muito retrabalho, eu não consigo ter a visão do todo, porque eu vou construindo pedacinho por pedacinho ali, tudo de uma vez, sem ter pensado antes e feito mesmo essa noção do todo. Então, é muito importante, antes de partir para a codificação, você fazer aqui, nem que seja no papel e na caneta, mas você desenhar mesmo o fluxo da sua solução. E eu aconselho também, logo após você fazer todo esse fluxo, depois que tiver claro para você como o sistema que você for desenvolver realmente vai funcionar, você consegue dividir essas funcionalidades aqui em tarefas. Aí o que você vai fazer? Você vai vir para o Trello ou para o GitHub na parte de projetos, né, que eu mostrei para vocês. E aí aqui você vai organizar as suas tarefas para poder estar executando, mas você só consegue listar as suas tarefas se você tiver essa clareza aqui do que você tem que fazer. Então, por isso que é tão importante você planejar antes de sair codificando e executando código. Muita gente acha que essa parte de planejamento é perda de tempo. Eu preciso entregar rápido, eu tenho prazo. Mas, no final das contas, o que parecia que ia gastar mais tempo que a fase de planejamento, na verdade, é isso que vai fazer você gastar menos tempo no projeto como um todo. Porque um planejamento bem feito, no cômputo geral
do processo, assim, do desenvolvimento do sistema, faz o projeto sair com um tempo menor e mais eficiente, mais voltado para o que realmente o usuário ou o demandante do sistema queria. Então, o planejamento, ele evita o desvio de funcionalidade, objetivo, né? Porque você valida com o usuário, com o cliente, se aquele fluxo que você pensou é realmente aquilo que eles queriam. Você tem claro os passos que você tem que seguir para poder alcançar aquele objetivo. Então, e se você parte direto para o código, muitas vezes você tem que ficar refazendo, alterando. Aí a gente faz um monte de puxadinho, né, no código, vira aquela maçaroca toda tentando consertar, e acaba que no final das contas você vai gastar mais tempo do que se você tivesse gastado um tempinho planejando no início. Então, a terceira dica é essa: planeje tudo antes de sair codificando. A dica 4 é: aposte nos snippets e templates. Deixar preparado snippets, que são trechos de código que você usa com frequência, aumenta muito a velocidade de codificação. Além disso, criar templates e boilerplates também aceleram muito o desenvolvimento, principalmente em projetos novos. Se você não sabe do que eu estou falando, os snippets, templates, boilerplates, eu vou mostrar aqui para vocês do que eu estou falando. Primeiro, vamos falar dos snippets. Eu vou abrir aqui o VS Code para estar ilustrando para vocês. Vou fechar aqui essas abas. Vou voltar aqui para o projeto. Então, vamos falar dos snippets. O snippet é um trecho de código que é utilizado com muita frequência, que você configura no editor de código para uma pequena palavra já acionar esse código todo. Por exemplo, quando eu quero escrever um arquivo HTML, aí eu já tenho aquela estrutura padrão, né, do HTML, head, body, algumas coisas que todo arquivo HTML vai ter que ter. Então, toda vez que eu for criar um arquivo HTML, eu teria que escrever essa estrutura base toda de novo, né? Então, para poder otimizar o tempo, no próprio editor aqui do VS Code, eu já tenho um snippet do HTML. Por exemplo, se eu começar a digitar aqui HTML, aí eu tenho essa opção aqui, ó, do HTML normal, do HTML5. Eu posso clicar aqui em cima, ou apertar o Tab, e aí, olha só, já montou a estrutura toda aqui para a gente, com o mínimo que a gente vai precisar para criar uma página HTML. Esse snippet aqui já é do próprio VS Code, né, que já vem embutido nele. E tem outros snippets também que já vem embutido. Mas o melhor de tudo é que você pode criar os seus próprios snippets. Então, se você definiu, que você pode definir o seu estilo de trabalho, né? Como você gosta de criar os seus arquivos, como você gosta o estilo, a estrutura de alguns certos tipos de arquivos, né? Então, você pode você mesmo definir os seus snippets para toda vez que você digitar aqui uma certa palavra, vou apagar aqui, toda vez que você digitar uma certa palavra, ele já faz a estrutura base para você. Então, isso economiza muito tempo, porque já pensou, toda vez que você for criar um arquivo, você tem que digitar a estrutura toda de novo? Então, é bom você separar a estrutura dos arquivos que você usa com frequência e fazer esses snippets para poder te ajudar a dar velocidade no desenvolvimento, né? Eu vou dar um exemplo aqui de um componente React. Então, se eu começar a digitar aqui, aí ele apareceu aqui para mim, né? Componente React. Vou apertar o Tab aqui, aí vocês podem ver que ele já preencheu aqui para mim a estrutura toda
de um componente React. Eu vou até fazer de novo aqui, porque quando a gente usa esse snippet, ele te dá a opção para você já falar o nome do componente, né? Eu acabei não falando, então vou fazer de novo aqui. Aí eu vou dar o tab, e aí eu já vou falar o nome do componente. Por exemplo, o componente vai chamar index. Aí ele já preenche aqui onde tem que preencher com o nome do componente e já cria aqui a estrutura padrão que eu preciso. Mas de onde que veio essa estrutura aqui? Veio do snippet que eu defini. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, se vocês vierem aqui nesse íconezinho de configurações do VS Code, aí você tem a opção aqui, User Snippets. Então, você pode selecionar aqui. Aí aqui vai ter uma lista de todas as linguagens suportadas pelo VS Code. Aí, no caso aqui, eu fiz o snippet para o TypeScript, né, React. Eu vou clicar aqui. Aí vai abrir para vocês um arquivo em branco, né? Para vocês poderem adicionar os seus snippets. Mas aqui já está preenchido porque foi o snippet que eu fiz para poder estar utilizando aqui no nosso arquivo. Então, com esse snippet aqui, ó, lembre que eu comecei a digitar componente React, selecionei isso daqui para acionar esse snippet aqui. E aí, isso daqui tem uma linguagem própria que vocês podem, na documentação do VS Code, vai estar explicando direitinho como que faz, mas é nada complicado demais, não. Mas aqui você consegue definir a estrutura que você quer. Por exemplo, aqui, primeiro eu mandei colocar o import dos estilos, né? Então, se vocês virem aqui, ó, ele fez o import dos estilos, igual eu coloquei na minha estrutura. Depois, ele mandou criar as propriedades da página de acordo com o nome que eu digitei. Então, esse %1 está representando aqui o nome do componente. Então, aqui, se eu olhar aqui, ó, é esse aqui, ó, export type. Aí eu digitei index, né, como nome do componente. Então, ele substituiu aqui e criou essa estrutura daqui para mim. Aí depois, o que ele fez? Aí ele criou essa outra parte aqui, fez um export const, o nome do componente que eu digitei, ele vai receber como parâmetro um title do tipo. No caso, eu digitei o nome como index, né? Então vai ser index props, que vai ser o tipo que eu defini aqui. Então, se vocês olharem aqui, export const index igual, aí recebe como parâmetro title, que é do tipo index props que defini aqui. Então, ele está pegando exatamente do jeito que eu defini aqui, tá vendo? Aí vai retornar um style do wrapper e colocar um H1 com oi e um parágrafo com o título que ele recebeu aqui como parâmetro. Então, se vocês forem olhar aqui, ó, retornou o style do wrapper, né? Que o style tá herdando aqui, tá pegando do arquivo de estilos, né? Que eu estou importando aqui. E coloquei o H1 oi e o P title. Então, tudo que eu defini aqui no meu snippet, ele criou aqui para mim. Então, os snippets ajudam bastante, porque aí você já deixa pré-criado várias estruturas de código, né, que você utiliza com frequência para poder adiantar, né? Já pensou que toda vez que eu precisar de criar um componente no React, eu digitar isso aqui tudo, sendo que são coisas que todo componente vai ter? Então, com os snippets, agiliza bastante a nossa codificação, né? Então, é bem importante você estar fazendo esses snippets para o seu desenvolvimento ser mais rápido, né? Aqui eu dei o exemplo de um componente React, mas você pode fazer snippets de qualquer arquivo, qualquer trecho de código que você precisar, tá ok?
Outra coisa que eu mencionei é sobre os boilerplates, né? Os boilerplates é como se fosse uma estrutura, tipo um template mesmo, né? Uma estrutura base, mas não de um trecho específico de código, como é o caso do snippet, mas é de uma base, né? Uma estrutura base de um projeto inteiro. Então, aqui, por exemplo, esse projeto daqui que está aberto, ele chama Boilerplate, esse projeto aqui. Por quê? Porque toda vez que eu vou criar um novo projeto, eu tenho algumas coisas para configurar, de acordo com o que você utiliza, a stack que você trabalha, né? Porque existem várias opções. Por exemplo, se você for trabalhar com React, você pode usar o JavaScript puro ou pode usar o TypeScript. Se você vai trabalhar com bibliotecas de estilos, né? Você pode usar, por exemplo, o Styled Components, o Chakra UI, pode usar o SAS mesmo, puro. Então, tem várias opções para você utilizar, mas a partir do momento que você define qual é a stack que você vai trabalhar, quais são as ferramentas que você vai utilizar nos seus projetos, se você fizer um projeto base com todas essas configurações, e aí todos os novos projetos eu parto desse projeto que eu fiz, base, eu economizo muito tempo. Porque aqui, por exemplo, nesse projeto aqui, é um projeto em Next, né, Next.js, né, que é em React, e eu configuro várias coisas aqui para o meu desenvolvimento, né? Então, tem o Babel, tem o editor config, tem o ESLint, tem o Prettier, tem o Jest, né, que é para testes, tem o TypeScript, eu configuro o Storybook também, o Rusk, tem uma infinidade aqui de tecnologias, né, de ferramentas que eu utilizo em todos os meus projetos, todos, sem exceção. Então, eu criei esse boilerplate, né, essa base, do jeitinho que eu costumo utilizar nos meus projetos, e aí todo novo projeto que eu vou fazer, eu parto dessa base, eu pego desse projeto base, né, e clono ele e começo a desenvolver a partir dele. Então, isso me economiza muito tempo mesmo. Então, eu aconselho vocês, assim, logo após vocês definirem o seu jeito de trabalhar, né, quais ferramentas, tecnologias que vocês se adaptaram melhor, vocês construírem esses snippets, construírem os seus boilerplates, porque depois vai te ajudar muito, te dar muita produtividade, muita velocidade no desenvolvimento. Tá ok? Vou passar aqui para frente. Agora nós vamos para a nossa última dica, né, de hoje. E essa dica é descanse. Essa dica de produtividade para programadores pode até parecer estranha, mas tem horas que você precisa se afastar um pouco do computador. O desenvolvimento de software é uma atividade que demanda bastante do cérebro do programador, porque envolve raciocínio lógico e concentração. Além disso, a preocupação com os prazos e as necessidades de estar sempre atento às novidades do mercado acabam causando estresse, né, no desenvolvedor. Por isso, é muito importante você procurar manter o seu cérebro confortável e motivado. E como que a gente pode fazer isso? Ações simples, como pausas e noites bem dormidas, podem ajudar bastante em deixar o seu cérebro motivado e relaxado, confortável, ele poder trabalhar com o maior desempenho possível, né? E existem projetos, por exemplo, que são difíceis, né? Que a codificação ela fica mais intensa, ou existem problemas que a gente custa para resolver, né? Fica ali batendo a cabeça.
e às vezes não consegue sair do lugar, né? Nesses momentos a gente olha para a tela e não consegue enxergar a solução, e muita gente fica insistindo naquilo e fica horas e horas e horas e horas tentando achar a solução e no final das contas não sai do lugar. Muita gente tem a falsa impressão que se ficar assentada ali batendo cabeça, isso é que é ser produtivo, ficar ali trabalhando o tempo todo. Mas, na verdade, a pessoa não está efetivamente produzindo, trazendo, chegando no resultado, né? Vale muito mais a pena a pessoa esquecer o computador um pouco, dar aquela pausa, ficar alguns minutos assim, esvaziando a mente mesmo. E aí, nesse tempo, você pode beber alguma coisa, dar uma olhada nas redes sociais. Nessa hora do descanso, pode olhar as redes sociais, né? Você pode ler notícias ou conversar sobre assuntos aleatórios com algum colega que não esteja ocupado. E o maior intuito de descansar a mente para que ela volte ao computador com um novo foco. Então, você para um pouco, descansa a mente, e quando você volta para o computador, a sua mente já vai conseguir olhar para o problema de uma outra forma. Você já vai ter novas ideias e vai ter uma facilidade maior para resolver aquele problema que você não estava conseguindo. Então, não tenha receio de fazer pausas. Elas são válidas e muito importantes. E uma boa dica para você não esquecer de fazer essas pausas é usar a técnica Pomodoro. A técnica ela se baseia na ideia de que dividindo o nosso fluxo de trabalho em blocos de concentração intensa, nós conseguimos melhorar a agilidade do cérebro e estimular o nosso foco. Em outras palavras, nós melhoramos nossa gestão do tempo e ficamos mais eficientes. Muito bom isso, né? Então, e normalmente ela é baseada em blocos de 25 minutos, mas esse tempo pode ser adaptado. Eu normalmente faço blocos de 40 a 60 minutos, porque às vezes acontece na programação de com 25 minutos você está assim, no meio de um raciocínio, assim. Eu acho 25 minutos, no caso da programação, um pouco. Mas também passar de uma hora, seu cérebro já começa a precisar de um descanso. Então, o que eu sugiro é fazer blocos de 40 a 60 minutos. E para colocar em prática, isso é muito simples, você só precisa de um timer, né, algum cronômetro para fazer a contagem desse tempo, né, para te avisar quando passou os 40, os 50, 60 minutos, né? E alguma forma de você listar suas tarefas e marcar como concluídas, que pode ser no papel e na caneta, ou pode ser em ferramentas digitais como a que eu mostrei para vocês, por exemplo, o Trello ou os boards, né, que eu mostrei para vocês, que aí vocês podem listar suas tarefas lá e irem marcando como concluídas. Então, o que você precisa é só isso, uma forma de listar as suas tarefas e marcar como concluídas e ter um timer, algum cronômetro para poder marcar o tempo. Então, como que você vai fazer? Primeiramente, você vai fazer a lista de tarefas que você precisa de desempenhar no seu dia, né? Depois, basta dividir o seu tempo em períodos de 40 a 60 minutos, que são chamados de pomodoros, e aí você vai trabalhar ininterruptamente, né, sem parar, em suas tarefas durante esses períodos. E quando o timer tocar, né, no fim dos 40 a 60 minutos que você definiu, aí você vai fazer um X, né, se for no papel que você fez as suas tarefas, ou marcar como concluído lá na ferramenta digital, né, seja o Trello ou algum board, né? E aí você vai fazer um breve intervalo de 10 minutos. Nessa pausa, você pode aproveitar
para fazer outras coisas não relacionadas à tarefa. Então, nesse intervalo, você não vai pensar em código, não vai pensar em sistema, em problema nenhum relativo à codificação. Você pode ir no banheiro, ligar para um cliente, tomar um café, olhar as redes sociais durante esses 10 minutinhos, mas o importante é você desviar totalmente a sua mente da tarefa que você estava fazendo, para você realmente mudar o foco da sua mente e relaxar mesmo. E aí, quando você for voltar, né, para a tarefa, sua mente vai estar de outra forma, vai estar mais produtiva e conseguindo achar melhor solução e mais focada. Mas além de fazer essas pausas, também não se esqueça de dormir bem. Para o nosso cérebro funcionar de forma correta, para trabalhar com o máximo de potencial de aprendizado e desempenho, você precisa descansar. Você precisa dormir e relaxar para descansar o cérebro. Se você virar a noite toda estudando ou trabalhando, o seu cérebro não vai conseguir trabalhar com o máximo de desempenho. Então, leve para você essa última dica. Descanse. Descansar é muito importante. Se você seguir todas as dicas que eu passei, mas não seguir a dica de descansar, não vai adiantar. Você precisa descansar o seu cérebro, ok? Bom, tudo isso que nós falamos aqui hoje foi um pedacinho do que você precisa saber para se tornar um desenvolvedor fluente. Ao longo da próxima semana, nós teremos mais conteúdos para te ajudar a se tornar um desenvolvedor fluente.